Salve, salve, galera da minha família Força Máxima. É um prazer inenarrável tê-los aqui em mais um Resenha Máxima, produto que eu venho aí, convidando ilustríssimos colegas de outras equipes para que discutamos assuntos de interesse geral. Falando em interesse geral, o papo hoje é sobre vacina, que eu tenho certeza que é um assunto muito, assim, trade talks, todos os grupos virtuais, né, e presenciais dos quais você participa, e trouxe para desenrolar aqui comigo nada mais, nada menos que o nosso biólogo top, Flávio Cortá. Flavinho, fala com a galera aí, por gentileza. Fala, meu irmão, tudo bom? E aí, família Força Máxima, sejam bem-vindos, tá bom? Nós esperamos de verdade aí poder desmistificar, né, algumas coisas relacionadas à vacina, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Flávio, já vou começar com um basicão assim. Tá, o que é vacina? E a vacina. Bem, Bob, para te responder isso, eu vou falar sobre um termo chamado imunidade, né? A imunidade é um termo relacionado às defesas do corpo. Existem defesas, por exemplo, que são naturais, com a própria pele, as células de defesa que nós já nascemos com ela, né? Só que são defesas inespecíficas. Conforme nós vamos mantendo contatos com micro-organismos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, né? A gente pode manifestar determinadas doenças, né? Algumas delas já erradicadas pela ação da vacina, como a própria varíola, por exemplo. E o homem descobriu que era possível utilizar partes de um micro-organismo, do próprio causador da doença, né, para estimular o nosso corpo a produzir essas defesas. Ao invés de nós esperarmos ficar doente para o nosso sistema reagir, e às vezes não reage na velocidade e na intensidade correta, por que não manter o contato dele com o próprio causador da doença de forma controlada, ou pedacinhos, né, desse causador, para produzir uma resposta? Essa resposta fica guardadinha e um dia, ao mantermos contato com o causador da doença, né, na própria natureza, nós já temos uma linha de defesa contra ele. Então, a vacina é isso. A vacina é um combinado de substâncias junto com o antígeno, que é o próprio causador da doença, que ao ser injetado no nosso corpo, estimula uma resposta do nosso organismo. Ele percebe que aquilo não é comum dali e começa a produzir os famosos anticorpos. Então, Bob, é um tipo de imunização ativa, porque nós participamos da formação dos anticorpos, ok? E esses anticorpos ficam guardadinhos junto com células de memória. E como eu já disse, quando mantivermos contato lá na frente com o micro-organismo, nós já vamos ter uma linha de defesa para agir imediatamente contra ele. E aí, ou nós não vamos manifestar a doença, ou graus menos elevados dela, sintomas mais simples e, consequentemente, o melhor de tudo, que é não morrer em consequência dela. Beleza? Achei vantagem nisso aí, né? Não morrer está Muito, né? valendo demais. Querido, show, ficou claro. Mas é o seguinte, como é que é essa feitura, né? Como é que é, basicamente, de forma simples, que as pessoas possam entender, tecnicamente, como que uma vacina é produzida? Então, esse invasor a gente chama de antígeno, porque é algo de estranho no nosso corpo, né? Assim como os alimentos que a gente consome têm uma série de conservantes, acidulantes e outras substâncias, ao longo das pesquisas de muitos e muitos anos, e há que dizer aqui que o pai dessa ciência, né, se chama Alexander Fleming, ok? Um cara que, por um acaso, descobriu os antibióticos, por exemplo, né? Gosto muito de Louis Pasteur também. Esses caras, enquanto nós dormíamos, né, eles foram fazendo experiências com esses antígenos junto com algumas substâncias para preservar estruturas, né, desses invasores, fazer com que o nosso organismo os reconheça, mas, ao mesmo tempo, a gente não manifeste as doenças. Quando eles são combinados com esses antígenos, né, depois de algum tempo, alguns testes são feitos, a princípio, em animais. Beleza? E aí, havendo uma eficácia, isso passa para humanos, né, grupos pequenos de humanos, e depois para grupos maiores. Tá? E havendo essa eficácia aí, a Organização Mundial de Saúde é que vai dar, ou vetar, ou vai aprovar essa vacina para ser utilizada aí, na população em massa. Bob, sem vacina e sem antibióticos, nós não estaríamos aqui conversando. Não tem Beleza? dúvida nenhuma disso. Né?
O nosso objetivo aqui é clarificar as ideias para que as pessoas realmente não duvidem de forma alguma. Imagina, então, já né? sei... Desculpa, pode falar. Imagina, por exemplo, na Europa, século XV, século XVIII, a estimativa de vida das pessoas, né? Não só pela forma com que elas viviam, que está relacionada a saneamento básico, higiene e tudo mais, mas pela falta das vacinas e dos antibióticos para prevenirem e combaterem, né, determinadas doenças, né? Você comentou aí, eu vou trazer para a minha área, né, de atuação. Eu, quando dou aula de segunda revolução industrial, eu comento sobre o desenvolvimento da indústria química, farmacêutica, que foi importante esse período, e falo sobre antibiótico, quanto foi impactante justamente para a elevação da expectativa de vida. A população europeia nunca havia crescido, nunca cresceu tanto quanto aquele momento em que houve a popularização do antibiótico, tanto que sobrou tantos europeus que os governos europeus começaram a pensar para onde vamos mandar tanto excedente populacional. E aí isso casa com a política do imperialismo no fim do século XIX, em que muitos europeus acabaram indo para onde? Para as áreas dominadas na África e na Ásia, e aí diminuindo a tensão populacional sobre os próprios territórios. Então, olha aí o diálogo, a conexão. Entendi perfeitamente o que é, como é feito, mas injetou a vacina no meu braço. E aí, o que vai acontecendo lá no meu corpo para que se atinja o objetivo certo dessa vacinação? Então, quando a vacina mantém contato com o nosso organismo, tá, ativa um tipo de imunidade específica. Por exemplo, se você teve gripe 70 vezes ao longo da sua vida, foram por 70 vírus da gripe diferentes, nunca pelo mesmo, Bob. Beleza? Sempre há algo que diferencia. E quando a gente recebe essa vacinação, ok? E é injetado o próprio causador, parte dele no nosso organismo, nós começamos a produzir anticorpos, que são proteínas específicas que reconhecem esses invasores. E junto com isso se formam células de memória. Beleza? Essas células de memória, como o próprio nome sugere, né? Lá na frente, por exemplo, febre amarela. A pessoa que é vacinada contra a febre amarela, ela teoricamente tem uma imunidade aí de mais ou menos 10 anos. Beleza? Onde essas células de memória e esses anticorpos vão ficar guardadinhos no organismo. Se eu viajar e mantiver contato com o vírus causador da febre amarela, por exemplo, já há uma resposta imediata, ok? Esses anticorpos, Bob, eles, entre aspas, grudam nesses invasores e dizem para as nossas células, olha, isso aqui não é normal do nosso corpo, isso precisa ser combatido, tá? Em alguns casos, isso é incorporado pelas nossas células e depois destruído, em outros casos já é destruído imediatamente, mas não dá tempo desse invasor, desse antígeno, burlar as nossas defesas. Normalmente, nós reagimos bem mais rápido, ao ponto de não manifestar sintoma algum derivado desse, né? Por exemplo, quando você tem gripe, por que você fica com coriza, dor de cabeça, prostração? Porque esse invasor, ele teve tempo de adentrar as nossas células, comandar o material genético das nossas células, e depois, quando ele sai dessas células, sai aos montes, elas vão morrendo. Elas deixam de funcionar para si própria. Elas começam a funcionar, Bob, para a construção de novos vírus, de novas bactérias ou de novos protozoários, por exemplo, e deixam de desempenhar as funções que desempenhavam para o nosso corpo. Daí vêm os sintomas das doenças, que podem ser diversos, né? Desde uma doença respiratória, como a tuberculose, por exemplo, a gripe, até outras que atingem órgãos mais nobres, por exemplo, beleza? Então, basicamente é isso. Essas células de memória atacam esses invasores com os anticorpos, conseguem reconhecer que aquilo não é comum do corpo e os destroem imediatamente. Sensacional, né? Muito poderoso. E é possível, né, nós identificarmos assim tipos diferentes de vacina? Por exemplo, com a mesma doença, eu posso ter tipos diferentes de vacina. Por que isso acontece? Então, eu separei aqui para a gente o seguinte: hoje em dia se fala muito sobre vacina de vetor viral e vacina de RNA. Até um tempo atrás, a 99% das vacinas, né, que eram feitas eram vacinas de vetor viral. O que é isso? É pegar, por exemplo, uma cápsula do vírus, né, ou alguma proteína específica daquele invasor, para
ao ser injetado no nosso organismo, não necessariamente injetado, porque tem vacinação que é gotinha, por exemplo, né? Uhum. Ao entrar em contato com o nosso organismo, só aquela cápsula, só aquela partezinha, ok? Já incentiva uma resposta do corpo. Normalmente isso é muito eficaz. Só que existem técnicas mais avançadas, como a vacina do RNA mensageiro. Para quem não sabe o que é RNA mensageiro, Bob, é o seguinte: o DNA ele é capaz de produzir outras moléculas como ele, DNA, chama-se replicação, o nome desse processo, mas ele também é capaz de produzir moléculas chamadas de RNA, que ao contrário dele são moléculas de fita única e que são elas que controlam a produção de todas as proteínas do nosso corpo. Aí você fala para mim, mas para que proteína? Tua pele é proteína, seus músculos, seus ossos, as cartilagens, as enzimas que controlam o funcionamento do nosso corpo são proteínas. Ou seja, sem esse processo chamado de tradução, não há vida. Beleza? Só que tem um detalhe: os vírus não são capazes de fazer esse processo sozinhos. Por que eles não são capazes? Porque eles são seres acelulares. Quando eles entram no nosso corpo, por meio da vacinação, por meio de RNA, a gente recebe esse RNAzinho do vírus. Ele usa os nossos ribossomos, que são organelas presentes nas nossas células, para poder produzir novos deles. Ok? Ele não consegue por si só fazer isso. Eles aproveitam a maquinaria das nossas células para produzir novos colegas deles. Tá? E aí, a gente constrói essas proteínas, a gente, depois de um tempo, o nosso sistema imunológico destrói essas proteínas, mas ela não esquece que ela manteve contato com aquele RNA mensageiro. Deu para entender? Alguns, inclusive, são injetados no nosso corpo com moléculas de gordura, tá? Que não fazem mal algum ao nosso organismo. Tá? E, ao manter em contato lá, a gente estimula essa produção da proteína, tipo assim, é como se desse uma bola para ele, sabe? Vem cá, filho, você precisa de mim? Você acha que você está me encarando? Então, deixa eu te mostrar quem é quem, tá? Eu tenho os ribossomos. Sem eles, você não vai produzir, né? Outros vírus, outros colegas seus. Então, deixa eu produzir para você. E, na realidade, é o tempo que o nosso organismo está agindo para produzir defesas e combater. Então, basicamente é isso. Até um tempo atrás, as vacinas eram à base de vetor viral, ou seja, pedacinhos, cápsulas de um vírus, parede celular de uma bactéria e tudo mais, mas muito se fala atualmente sobre a inserção no nosso corpo desse RNA mensageiro. Beleza? Perfeito. E você falou um pouquinho ali antes, né, na outra etapa, mas eu queria só para findar, ficar assim, fechar a tampa desse pote, você falasse mais um pouquinho sobre a etapa de testagem, depois aquela questão, que tem vacina que tem tantos por cento de eficácia, outras menos, como é que é isso numa linguagem mais simplificada? Então, como eu havia falado, esse antígeno, né, que é o próprio causador da doença, ele é combinado com algumas substâncias que, por alto, são declaradas, mas isso é parte do direito dos laboratórios. Ninguém vai contar o segredo da Coca-Cola, não é verdade? Tá? Exato. Mas o antígeno ele é combinado com algumas dessas substâncias, como surfactantes, como conservantes, estabilizadores e tudo mais, que são coisas mais técnicas, né? E isso é testado a princípio, né, em determinados grupos de animais, como ratos, coelhos, outros mamíferos, como chimpanzés, gorilas e tudo mais, grupos pequenos. Tá? Você vê se isso realmente é reconhecido pelo organismo daquele mamífero, que tipo de resposta que ela é produzida. E sendo positiva, isso começa a ser testado em humanos. A princípio, em grupos pequenos, de 10 a 100 indivíduos, depois chega algumas centenas de indivíduos, e depois, com a autorização da Organização Mundial de Saúde, se tem uma autorização especial para que seja testado em grupos maiores, de milhares de pessoas. Aí, nesse momento, Bob, a gente realmente faz aquela questão, porque a gente já viu que ela é eficaz. Ela, de alguma forma, né, ela previne aquela doença. Aí a gente vai ver o nível de eficiência. Isso é muito relativo, entendeu? Nós vamos falar naquele outro vídeo lá, com certeza, sobre as questões, né, da Covid, né? Mas aí o que as pessoas falam assim, poxa, uma tem a eficiência de 60%, a outra de 94%. Bob, a primeira vacina que chegar deve ser tomada. Ok? Porque ela passou por uma série de análises, passou pela Organização Mundial de Saúde. A gente não está falando de política aqui, a gente está falando de ciência, de pessoas capacitadas que trabalham enquanto a gente dorme, beleza? E que descobrem que é muito melhor você utilizar
o que foi descoberto, mesmo que a eficiência seja em torno de 55%, 60%, do que não tomar, porque as chances de você se infectar e manifestar os sintomas graves de uma determinada doença vão ser muito maiores, entendeu? Acho que isso é uma discussão assim muito pequena. É claro que eu e você, nós queremos que venha uma vacina, né, com uma eficiência aí de 99%, de 100%. Isso é muito difícil, tá? A AstraZeneca, que está aí, por exemplo, chega a ter 95%, que é algo absurdo, muito bom, muito legal, mas, por incrível que pareça, 60%, 65%, 70% não são números desprezíveis, não. Tá? Porque quando você se imuniza, tá, você está não só protegendo a si próprio, como os outros indivíduos. Vou dar um exemplo, Bob. Se eu manifesto uma doença, eu estou com a forma grave dela no meu organismo, eu deixo outras pessoas suscetíveis a se contaminar e manifestar essa forma grave também. Quando eu me imunizo, entendendo que houve toda uma pesquisa desenvolvida por laboratórios e aprovados pela Organização Mundial de Saúde, quando eu me imunizo, eu estou não só me protegendo, mas as pessoas que estão ao meu redor. Porque além de evitar a contaminação dela, ok? Caso houvesse essa contaminação, a resposta seria muito mais imediata, entendeu? Eu não preciso manifestar a tuberculose, por exemplo, e ter que me isolar, né? É muito mais interessante eu me vacinar contra ela, por exemplo, para que eu fique imunizado e as crianças, idosos, pessoas com comorbidades que estão ao meu redor, por exemplo, também acabam sendo beneficiadas. Então, enquanto a vacinação não chega para pessoas tão jovens quanto eu e você, que temos 22 anos, 21, não é verdade? tá? 22, 21, por favor. Não me envelheça, Então, tá? é interessante que a gente continue tomando os cuidados necessários, Bob, sabe? Porque ela não se resume a somente nós que somos mais jovens, que temos um sistema imunológico teoricamente mais forte e tudo mais. Nós precisamos que idosos, pessoas com comorbidade, tomem a segunda dose logo, né? Para que, estando prevenidos, aí sim, vem essa galera que vem depois, os estudantes, né? Crianças, adolescentes, os trabalhadores e tudo mais, e com a plena certeza que isso não é brincadeira, tá? Isso é feito Então, por gente séria. eu concluo aqui só com as suas colocações aí últimas de que a vacina, se vacinar é um ato de empatia vital, porque você não está se preocupando apenas com você mesmo, está se preocupando com quem está ao seu redor. E não só nas suas últimas colocações, mas em toda a sua participação, acho que fica muito difícil, né, para quem assistir esse vídeo, se já não passar a ser um exímio defensor do vacina, sim. E confirmando o nosso combinado lá do início do vídeo, vamos aparecer já aqui no próximo resenha para que discutamos, para que você esclareça sobre, né, essa variada oferta aí de vacinas que estão sendo aplicadas contra a Covid-19, aí aqueles pontos aí que ainda deixam interrogações nas questões, né, da eficiência. De repente, a gente pode trabalhar aí mediante experiências já colhidas no que tange a algumas reações que elas podem vir causando, por que causam. Então, já ficou aí acordado, tá, Flávio? Nosso próximo encontro para debater isso. De antemão, te agradeço pela disponibilidade, pela sapiência. Eu que agradeço. E, galera linda, muito obrigado, Flávio. Dá um tchau para eles aí, que já você volta. Valeu, gente. Ó, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tudo isso vai passar e a gente vai ter uma vida bem próxima daquela que a gente tinha lá atrás. Vamos sorrir bastante. Saúde para todos nós, tá bom? Ó, show. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, família. Beijos.